O deputado Alexandre Frota, que vem desempenhando bem o seu papel político e continuou desempenhando bem o seu papel político, votando contra a PEC do calote. Eu perdi um pouco a paciência com o ministro aqui, eu quero me desculpar com os eleitores do Bolsonaro, com quem gosta do governo. Eu gosto do ministro, eu trato muito bem o ministro, como trato todo entrevistado, mas eu acho que essa PEC dos precatórios é uma aberração. E parte do PSDB votou a favor da PEC do calote. Né? O Frotão votou contra. O Frotão votou contra. Não é porque você está no partido que você precisa votar de acordo com o que o partido quer. Porque senão você pode ser expulso. Me expulsa, mané. Se for para voltar contra o povo. Diferente do Moro, o Moro disse que nunca ia entrar na política e entrou. Né? Eu sempre disse que ia entrar na política e até agora não entrei. E a cada dia que passa eu perco mais a vontade de entrar ainda. Por exemplo, eu fui ver os caras do PSD, que é o partido que eu normalmente teria já convite do Kassab, queria me filiar. Eu já estou começando a pensar, porque a maioria do PSD votou a favor da PEC do calote. Pô, como é que eu posso ir para um partido que o cara vota a favor da PEC do calote? Então tem que repensar, perguntar para o Kassab se é isso mesmo, porque se for isso mesmo, comigo não tem negócio, entendeu? Então eu prefiro até não entrar de novo para a política, senão já tenho convite para ser candidato a governador por outro partido, a presidente por outro partido, então preciso necessariamente ir para o partido do Kassab, porque já não gostei dessa votação. Se eu tivesse no partido, eu votaria contra a PEC dos precatórios. Não interessa, a maioria vai votar a favor. A maioria que se dane, vai votar contra o povo, pô. Foi desse jeito que você pensou, né, Fratão? Bom dia, Datena, bom dia, Agostinho, a todos que estão nos ouvindo agora. Realmente eu votei contra, e da primeira vez também, eu já tinha esse entendimento bem antes, né? Nós sabemos que pessoas ficaram aí durante anos e anos lutando na justiça, pessoas que estão vendo seus direitos agora irem pelo ralo para que possa entregar na mão do governo 91 bilhões, né, para transformar isso num pagamento mensal até outubro do ano que vem, para tentar fazer com que a imagem do presidente Bolsonaro, né, ela volte a se popularizar entre os brasileiros. É um absurdo, é uma vergonha. O que nós assistimos ontem, né, o que o povo brasileiro assistiu ontem em Brasília, realmente foi uma vergonha. Agora, como você falou, é muito difícil a gente lutar contra esse sistema, um sistema que está com a torneira aberta, né, deputados e deputadas vendendo seus votos, ganhando milhões de reais através de emendas e votando contra o povo brasileiro. Importante repetir isso aí, hein? Importante repetir isso aí. A Joyce fez a mesma denúncia aqui, que ela foi procurada por um ministro, ela não falou o nome do ministro, eu não perguntei, por uma questão de ética eu não perguntei, se ela quisesse falar, ela teria falado. Ela foi procurada por um ministro para ver como é que podia fazer para passar a PEC dos precatórios. Ela disse que rechaçou e disse que deputados receberam, em média, 15 milhões para aprovar essa PEC dos precatórios, mas teve gente que recebeu muito mais, líderes de partidos, 180 milhões ou coisas parecidas. É isso mesmo, Alexandre? É isso mesmo, a Joyce está coberta de razão, de 15 a 150 milhões de reais, né, dependendo do deputado, dependendo do líder, e fica quase que uma covardia, é uma sujeira, né, o que acontece, não só o que aconteceu nessa votação, como em outras votações também. Vocês sabem que o Arthur Lira hoje, ele está sentado naquela cadeira lá porque foi comprada pelo Bolsonaro por 3 bilhões de reais. Em janeiro, né, quando teve aquela votação expressiva para que o Bolsonaro tivesse o controle da Câmara, coisa que ele não teve nos 2 últimos anos. Então, Datena, fica muito difícil você ter um entendimento sobre o que realmente a política, qual é o papel do político, né? Porque você vê hoje os deputados preocupados enquanto eles vão receber, como eles vão fazer para receberem suas emendas e passando por cima, muitas vezes, até do que eles próprios não acreditam, né? Eles acabam votando em coisas que eles não acreditam, mas votam em benefício deles, em benefício dessas emendas. Eu não faço parte
desse lamaçal, meu nome não será encontrado em lista de emenda extra e propina e etc. e tal. Eu realmente sou uma voz lá dentro, mais uma, né, tentando mostrar a verdade para o povo brasileiro. E a gente sai de lá muito decepcionado, né, com o que acontece. Mas ontem vocês viram, o país assistiu e pôde entender um pouco do que realmente, né, a Câmara, a maneira como ela vem trabalhando. Então, eu acho que nós temos que, muito rápido, tentar encontrar uma saída para isso. Acabei de ver agora o Sérgio Moro fazendo esse discurso aqui na sua transmissão, e a pergunta que eu faço é a seguinte: será que ele está falando a verdade? Porque da última vez o povo brasileiro achou que ele estivesse falando a verdade e ele mentiu, enganou o povo brasileiro. Hoje, com todo esse discurso dele que me pareceu muito programado, né, um discurso feito ali por uma bolha dele, será que ele está falando a verdade? Eu acho que é difícil, né? Então, já se lançou para presidente uma pessoa que até pouco tempo falou que jamais entraria na política. E agora acaba de fazer um lançamento que eu achei um discurso totalmente sem energia, né? sem vontade ali. Você vê que é uma coisa totalmente programada. O país, ano que vem, vai atravessar sérios problemas econômicos, problemas que nós vamos, desde o início do ano, sentir, né, no bolso. O país é um país que voltou para o mapa da fome, nós temos milhões de desempregados. O brasileiro hoje ele tem fome, e eu vejo deputados e deputadas vendendo seus votos e liberando 91 bilhões de reais para compra de votos, porque o que vai acontecer com esse auxílio é compra de voto. Pior que isso. Tem coisa pior do que isso. Não tem nada pior do que ser corrupto e vender, se entregar, mas tem coisa pior do que isso. Eu vou te explicar por quê. Primeiro, um ministro da Economia que chega e diz que vai furar o teto de gastos, significa que ele aumenta o risco Brasil, porque significa furar teto de gastos é a mesma coisa que você ganhar 10 mil reais e gastar 100 mil reais por mês. Então, antes de qualquer coisa, antes de incentivar ou permitir que o Bolsonaro desse 30 bi de emenda parlamentar para o Congresso brasileiro, o Paulo Guedes devia ter dito: olha, vamos guardar esse dinheiro, porque nós vamos precisar para o Auxílio Brasil, auxílio emergencial. Não vai gastar com político que pode te deixar na mão. Pelo contrário, ele não falou nada. A equipe econômica dele e ele calaram a boca quando o Bolsonaro deu 30 milhões de emendas. Eu discordei do ministro, fui até meio agressivo com o ministro, que é um ministro que eu gosto, o João Roma, não tem nada a ver com isso, quando ele dizia que isso era para o povo brasileiro. É para o povo brasileiro, mas podia ser pago com dinheiro legítimo do próprio povo brasileiro. Podia devolver ao povo brasileiro o dinheiro do povo brasileiro. Não. Gastaram com emendas parlamentares, ele quis ser didático e falar: olha, essas emendas serão usadas para isso. Bom, começa que não é verdade, porque tem o orçamento secreto. O orçamento secreto é uma caixa sem fundo, você não sabe quem recebeu e onde aplicou e como aplicou, se para o povo ou se para o próprio bolso ou se para a eleição. A gente nunca vai saber onde foram esses 30 bi que foram dados para o Centrão. Nunca vai saber se foi para o tijolinho daquela ponte, se foi para o asfalto daquela estrada. Isso o Paulo Guedes permitiu. Então, o governo gasta demais e quando o ministro da Economia, que sabe, não precisa estudar em Chicago, aliás, é o lugar certo que ele estudou, Chicago. Não precisa estudar em Chicago para você saber que um governo que gasta mais do que arrecada, ele perdeu o domínio sobre suas contas públicas. Por isso furou o teto. Isso aumenta o risco Brasil. Significa menos emprego para você, porque os investidores não vão investir aqui. Menos comida no seu prato, menos combustível, menos dinheiro para o seu aluguel, porque os investidores não vão investir num país que não tem domínio das suas contas. Nos 3 poderes, hein? Executivo, legislativo e judiciário. E é para cortar o cara que trabalha pouco e ganha muito. Não o cara que trabalha pouco, trabalha muito e ganha pouco. A reforma administrativa é necessária nos 3 poderes. Aí ele vai e fura o teto. Então, é um governo que arrecada muito e gasta mal.
Além de furar o teto, ele vem e prega calote. É um caloteiro. Ele vem e prega calote da dívida pública, desde o pequeno aposentado, que é o coitadinho que tem dinheiro para receber do governo, até um investidor internacional que iria gastar dinheiro pra caramba na retomada de economia do Brasil. Esses caras compraram parte da dívida brasileira. E quem comprou vai dizer pro outro, ó, o Brasil é caloteiro, não paga a dívida, então não vai investir aqui. Aí o empresário não vai dar mais emprego para você, pode mandar o seu irmão, sua irmã, seu pai, tua avó, que está lá empregado, embora, vai faltar comida no seu prato, combustível no seu tanque, porque você emprestaria dinheiro para um cara que é caloteiro e ainda gasta mal o dinheiro que ganha? Você emprestaria dinheiro? Claro que não, porque senão você se afunda junto com ele. É essa a imagem que o Brasil está passando, e seja o Bolsonaro o presidente da República, o Lula, ou o raio que o parta, será quem vai ser o presidente da República? Quem pegar o Brasil vai pegar o Brasil dinamitado, mal, isolado numa economia globalizada, muito por causa de encrenca com o meio ambiente e por causa do descaso com as contas públicas. O Brasil administra mal as suas contas públicas, gasta mal o dinheiro que toma de imposto, e o impostômetro não para de girar, e além de tudo não paga as suas contas. Isso é uma calamidade, é a tempestade perfeita. Não é isso, Alexandre? É isso, você está coberto de razão, Datena. Você fez aí um quadro, pintou um quadro que é exatamente a realidade do nosso país. Infelizmente, o país hoje ele não tem uma direção, o país hoje ele passa por crises, não só na economia, como na área da saúde, na área da educação. E tem uma coisa que me preocupa muito, Datena, e que é legal a gente começar a abordar aqui, que é a venda do voto, né? Nós sabemos que no próximo ano, cada voto vai custar R$100. E aí tem muita gente que vende o seu voto, né? Vota num candidato que ele não acredita, não sabe no que o candidato vem para oferecer, e depois passa 4 anos brigando, dizendo que não tem saneamento básico, que não tem saúde, que não tem segurança, que não tem educação, mas a pessoa ela vai e vende o voto dela, seja por necessidade, seja por ideologia, seja por oportunismo, mas é uma coisa que a gente precisa abordar, porque eu já começo a ver movimentos grandes de pessoas, empresários e até políticos preparando, né, o seu arsenal de verbas para poder sair no próximo ano comprando votos. E eu acho que isso é um problema que a gente precisa discutir sempre para que a população... Nada pode ser feito para apurar isso, Alexandre? Não tem nada que pode ser feito para apurar isso? Ou é difícil? Não tem nada que pode ser feito para apurar isso? Nós vamos apurar e eu vou entregar para você. Eu vou mostrar. Eu acho que a comissão de ética não poderia, comissão de ética não poderia ser chamada num momento como esse para tentar apurar quem foi comprado ou não. Não só ser chamada, como punir também aquele político, seja ele vereador, deputado estadual, federal, que compra, né, os votos, sai por aí comprando votos, e isso acaba interferindo, porque acaba chegando pessoas ao poder que não deveriam estar lá, que quando chega lá, cometem esse absurdo que cometeram ontem, infelizmente, na Câmara. Bom, porque você tinha tanta gente para ouvir, por que você foi ouvir o Alexandre Frota? Eu vou explicar por quê para você. Aí o cara me pergunta, por que você ouve o Palumbo, que é vereador? Eu ouço de gente que eu sei que está trabalhando para o povo. Eu ouço gente que fala, mas faz. Vocês não sabem o que o Alexandre tem ajudado de gente aqui em São Paulo, e não quer que o seu nome seja divulgado. Nunca quis, nunca quis. Muitas das pessoas que aparecem lá em estado de penúria lá no Brasil, gente, o Alexandre ajuda e não deixa ser divulgado, não quer nem aparecer em matéria, pra você ter uma ideia. Então eu boto para falar quem eu confio. Alexandre, parabéns pelo seu papel aí, um abraço grande, que Deus proteja e continue assim, porque você está no caminho certo. Datena, obrigado aí, um grande abraço, Deus também te dê muita saúde, parabéns pelo seu trabalho, Augustinho, um abraço para o Garrafa, para toda a sua produção, vamos juntos e a gente vai virar esse jogo. Abraço grande, Alexandre. Bom, são denúncias sérias, né, Augustinho?